Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais à Corsa da Manhã. Estamos refletindo a respeito do nosso pastor, o sumo pastor das nossas almas. O pastor que deu a vida por nós. E nós estamos falando, então, da forma como Deus cuida das suas ovelhas e também falamos sobre a natureza das ovelhas. Minha pergunta hoje é: e se você se desgarrar? Isaías 53:6 diz assim: Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. O Salmo 119:67 diz assim: Antes de ser afligido, eu já andava errado. É triste a ovelha dependente tentar viver de maneira independente, mas algumas são tão obstinadas, não querem ficar no rebanho, elas querem pastar aonde lhe apraz. Não querem seguir o pastor, querem que o pastor a siga ou esteja à espera caso elas necessitem dele. E vão precisar, se continuarem se desviando. As ovelhas são tão estúpidas que podem cair de um despenhadeiro ao procurar pastar. Quando uma ovelha apresenta traços de independência, o pastor, às vezes, é obrigado a tomar uma atitude radical, com uma pedra. Ele quebra a perna da ovelha. Não é seu propósito machucar ou aleijar a ovelha, pois depois de quebrar-lhe a perna, coloca cuidadosamente uma tala. A seguir, ele levanta aquela criatura indefesa e põe ela no colo e a carrega enrolado em seu manto. O quebrantamento, o quebrar a perna, levou a ovelha ao seio do seu pastor, aonde ela sentirá suas ternas carícias, seu consolo. Sentirá o bater do seu coração, ouvirá cada palavra dita por ele, será alimentada pela mão do pastor, por causa do quebrantamento. A ovelha conhecerá o pastor como nunca o conheceu. E quando sarar a perna, ter-se-á então uma ovelha acostumada à intimidade do seu pastor. E pode crer, ela irá caminhar junto dele, não mais longe. Salmo 34:18 nos diz: Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezas, ó Deus. Salmo 51:17. É nossa tendência desviar-nos. E quantos de nós já fomos quebrados, quebrantados? Podemos hoje discernir o amor do pastor. Sabe aonde? No quebrantamento. Ele quebrantou muitas vezes o nosso espírito independente para que pudéssemos ficar junto dele em segurança. Não se amargure. Ele agiu com amor para o nosso bem maior. Nós devíamos agradecer-lhe. Nós devíamos viver por causa do seu nome. Muitas vezes nós caímos na rotina. Às vezes a vida torna-se tediosa, muitas vezes sem sentido. Olha, quando você se sentir assim, está na hora de seguir o pastor, que te guiará pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Salmo 23:3. As ovelhas são criaturas de hábitos. Deixadas por conta própria, pastarão no mesmo lugar até que a terra se transforme em um deserto.
O solo onde pastam demais fica cada vez mais contaminado por parasitas e doenças. Por isso, as ovelhas precisam de um pastor. Têm de ser orientadas, levadas a novas pastagens. O nosso pastor preparou-nos pastagens abundantes, mas há aquelas ovelhas que preferem as trilhas contaminadas a pastos novos. Ele nos guiará se nos dispusermos a segui-lo. Deixe-me perguntar-lhe: quando foi a última vez que você procurou diligentemente a face do Senhor em oração? Quando foi a última vez que, prostrado, você orou e disse: usa-me, ou morrerei? Devo adorar-te te servindo. Quando foi a última vez que aconselhou um necessitado, visitou um doente, uma abandonada em asilo, cozinhou uma refeição ou cuidou de uma criança para alguém? Quando foi a última vez que você encorajou jovens casais, fortaleceu um cristão desanimado, procurou tornar-se parceiro de um pai, de uma mãe, um filho melhor? Cuidou de órfãos, das viúvas ou compartilhou verdades preciosas da palavra de Deus com outras ovelhas? Você está sendo guiado pelas veredas da justiça ou você está seguindo a trilha da sua vida egocêntrica? Pergunte ao seu pastor em que direção ele quer guiá-lo. Os vales, eles são escolhidos. Salmo 23:4 nos diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. E é nesse ponto do salmo que os pronomes mudam de ele para tu. Mudam os pronomes, transforma-se então a atmosfera. De repente, sentimos agudantemente a intimidade de apenas dois caminhantes. Por quê? Porque estar no vale das sombras profundas, muitas vezes a luz do sol foi bloqueada pela montanha. O caminho escolhido pelo pastor passa através de um vale que às vezes está escuro. E as sombras formam imagens assustadoras, ventos fortes, tempestades violentas podem surgir repentinamente vindos da montanha. Muitas vezes é você e o pastor e você. Mas por que tomar esse caminho? Os vales têm mais abundância de água e levam a deliciosa vegetação, muitas vezes no alto da montanha. João 7, 37 e 38, Jesus convidou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas correrão do seu interior. Os vales, eles não existem em nossa vida para nos deprimir, para nos irritar ou nos fazer temer. São passagens que nos levarão a uma intimidade ainda não experimentada com o nosso pastor. Se você hoje estiver num vale e o sol não aparecer, não tema, pois o seu pastor, o Filho de Deus, está com você. Tudo faz parte do seu plano. Ele tem um propósito eterno. É nos vales que nós bebemos abundantemente de águas vivas e de deliciosas vegetações no alto da montanha. Que Deus abençoe você. E até amanhã com as nossas reflexões matinais, a Corsa da Manhã.